Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta aqui no canal, tô muito feliz de gravar mais um vídeo pra vocês. No último vídeo que eu fiz aqui no canal eu falei sobre o meu desafio aí físico, né, problema de saúde que eu enfrentei aí durante todo o ano de 2023. Começou no final de 2022, mas eu só fui descobrir aí, ter um norte, como se você já assistiu o vídeo você viu, no final de 2023, e então é bem novo pra mim. Tudo isso, já falei no outro vídeo, me afetou fisicamente, mas também emocionalmente. Então no vídeo de hoje eu vou dividir com vocês o struggle, né, as dificuldades emocionais que eu tive, espirituais também, que eu tive ao longo desse processo. E por mais que eu tenha aí me curado, né, eu considero que eu tô uns 80% melhor do que eu estava quando eu tava no auge do meu desafio, da minha provação, não sei, da minha doença, sei lá. Eu me considero hoje uns 80% já over, né, healed, curada, digamos assim. Eu ainda lido com isso, então é isso que eu vou dividir hoje. Todo o desafio que eu tive e o que eu fiz pra sair daquilo, ou qual foi a estratégia que eu usei pra eu poder melhorar, né? Sair daquele estado que eu tava e começar de novo a voltar a ser a Débora que eu sempre fui. Então esse é o assunto de hoje, eu espero que vocês aproveitem isso de alguma forma e vamos direto ao começo. Então primeiro eu vou dividir um pouco pra vocês como que começou, né, o problema emocional. No começo do ano, eu tava com muita dor e tudo, e a jornada de médico em médico, e não descobria o que eu tava sentindo, e dor o tempo inteiro, a minha mente começou a trabalhar contra mim, eu comecei a ter muita ansiedade. Eu sempre fui uma pessoa preocupada com o futuro, mas nada que se compare com o que eu vivia no passado, ali no começo do ano, principalmente no começo do ano. Eu sentia medo da morte, e eu nunca tinha tido medo da morte antes. Não que eu não pensasse, não que eu fosse uma pessoa que... Eu nunca tomei nada por garantido na minha vida, né? Aqui nos Estados Unidos eles têm uma frase que fala take for granted, que é você toma uma coisa por certa e você não dá valor pra aquela coisa ou pra aquela pessoa, seja lá o que for. Eu nunca fui esse tipo de pessoa e ainda não sou esse tipo de pessoa. Eu dou graças todos os dias por tudo, eu olho cada coisa, assim, que às vezes a gente se acostuma, eu não me acostumo nem com o que é bom nem com o que é ruim. Então eu não sou essa pessoa. Mas eu já perdi pessoas na minha família, já sofri perdas, né, de pessoas queridas e amadas. E a morte nunca foi uma coisa que me amedrontasse, assim. Mas ano passado, lidando com tudo aquilo, eu cheguei num ponto, assim, que eu tinha certeza que eu ia morrer muito logo. Eles iam achar um problema de saúde que era meu fim, que eu ia morrer. Eu tinha certeza disso, não importa era fato, tava na minha cabeça. E o tempo todo os meus pensamentos, eles eram... tinha um lado negro que, assim, a gente, olhando pelo lado espiritual, ia falar, né, o adversário, né, das nossas almas, aquele que não nos ama, tava colocando ali na minha cabeça, né, você tá morrendo, eles não descobrem o que você tem. Eu tava planejando uma viagem pro Brasil e na minha cabeça sempre todo falava assim, você nem vai conseguir. E se você for, o avião vai cair. Todo tipo de pensamento negativo, gente. E aí eu não sabia, né, até então eu não sabia como lidar com isso. Então eu só tinha certeza que eu tava morrendo. E cada vez que eu ia no médico, que eles me mandavam pra um lado, pro outro e nada resolvia, mais certeza eu tinha que eu tava morrendo, e isso me deixava louca, porque é aquela sensação de você não tem controle, né? Eu não tinha controle do como assim, eu vou morrer? E aí eu via as pessoas que eu amava e eu conversava, né? Eu dividi o que estava acontecendo comigo com pessoas que eu amo, com pessoas da igreja que eu frequento, com minha família, com meu marido, e todo mundo falava a mesma coisa pra mim. Não, Débora, Deus te ama, você não tá morrendo. E eu pensava dentro de mim, né? Eu amo tanto eles, eu não quero morrer porque eu não quero deixá-los. Aí isso me levou num outro medo, que era, eu não sou cristão o suficiente, porque se eu fosse, eu não estaria com tanto medo, assim, de morrer, porque eu sei pra onde eu vou, como uma pessoa cristã, a gente acredita, né, em Deus, a gente acredita que tudo acontece no tempo dele. E aí com esse emocional abalado, meu espiritual ficou abalado, porque eu comecei a pensar, eu não sou uma boa cristã, porque se eu fosse eu não teria esses pensamentos.
Então talvez eu tenha esses pensamentos porque eu não sou, primeiro, eu não sou cristã o suficiente, né? Eu não sou uma boa cristã. Segundo, talvez Deus não me ama, e é por isso que eu não tenho essa paz, né, que excede todo entendimento. Eu não estava tendo isso até então. E então eu pensei, é isso, Deus não me ama então. Então Deus não me ama e eu estou morrendo. E se eu morrer e Deus não me amando, pra onde que eu vou, né? Falar isso assim agora é até... vocês podem pensar, nossa, que viagem, né? E realmente, gente, quando a gente tá enfrentando um problema emocional, é uma viagem mesmo. Durante todo esse tempo eu tava ciente de que o que eu tava pensando não era pra eu pensar. Mas eu não conseguia não pensar aquelas coisas. E não importa, às vezes a pessoa falava pra mim assim, não pensa assim. Ah, tá bom, então vou parar de pensar só porque você tá falando pra eu não pensar. Não funciona assim, não funcionava assim. Eu não era capaz de paralisar, de parar de pensar naquilo que eu tava pensando. Era mais forte que eu, por mais que eu ouvia as pessoas, que eu confiava nelas, eu ia na igreja e a palavra de Deus, né, também fala, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Outra coisa que falava muito na igreja quando eu ia, sobre ansiedade, né, que Deus cuida do dia de amanhã, Ele cuida das aves que estão voando, que não sabe o que vai comer, Deus prepara, né, então assim, não põe a ansiedade não vem de Deus, né, não é biblicamente e fisicamente, os médicos falam isso, se você procurar na Bíblia também tem, que a gente não tem que se preocupar com isso, mas não era o suficiente. Eu sabia na teoria tudo o que tinha que fazer e eu sabia o que eu não deveria estar pensando, mas não era o suficiente para eu simplesmente desligar a chavinha e falar, não vou pensar isso porque eu não vou pensar. Não era assim, não conseguia decidir isso. Então eu senti muito medo. Eu senti medo de deixar as pessoas que eu amo e que eu sei que me ama e que eu não estava preparada, né? Não estou preparada para deixá-los. E eu comecei a pensar nisso e principalmente na falta de controle, que a gente não tem o controle das nossas vidas, a gente não sabe, a gente tem a certeza que a gente vai um dia, mas a gente não sabe quando e nem como. Então, assim, uma coisa que é incerta. E isso tava me deixando louca, principalmente porque eles não achavam uma resposta pra toda a dor que eu tava sentindo, todos os sintomas e tudo mais. Eu tô olhando aqui porque eu fiz umas anotações e aí eu tô olhando aqui, mas a minha letra não tá muito boa e eu tô tendo dificuldade pra entender o que eu mesma escrevi. Mas eu fiz vários pontinhos. Pra dar um exemplo pra vocês de pensamentos negativos que eram alimentados, né, na minha mente, ano passado eu fui pro Brasil. No Brasil, eu sofri um acidente de carro, que qualquer um que olhasse, que viu as fotos, que viu o carro, deu perca total. Estávamos em 4 dentro do carro, meus pais, Bebinho e eu, e nada aconteceu com a gente, tipo, nada, graças a Deus. Então essa viagem foi uma viagem que eu esperei muito. Antes de eu ir, a minha cabeça tava pensando assim, você tá indo? Mas talvez você não chegue. Eles estão lá pensando que eles vão te ver, e aí, nossa, Débora, então, morreu num acidente de avião, o avião caiu. E assim, esse medo de voar eu nunca tinha tido antes, e eu tenho ele agora, não me paralisa. Viajei recentemente, fui pra Filadélfia, fui pra Nova York, ano passado eu fui pra alguns lugares, a gente perdeu meu sogro, eu fui viajar algumas vezes pra Norte Carolina, de avião, e não me travava de fazer as coisas, mas cada vez que eu vou, assim, é um desafio, é eu lutando contra isso e me lembrando o tempo todo, né, que nada vai acontecer, tudo acontece na hora certa, tal, mas era um struggle, é uma luta o tempo inteiro com a minha mente, era muito pesado. E aí, enfim, no Brasil, eu o tempo todo lidando com aquele medo, você não vai chegar viva. Aí eu cheguei viva, aí eu falei, nossa, cheguei viva, então acho que tem uma chance de eu voltar viva. E aí, estando lá, eu pensava, bom, é a última vez. Deus permitiu de você fazer essa viagem, mas pra você ver todo mundo uma última vez, e aí, quando você voltar, tipo assim, o avião vai cair quando você voltar. Gente, falando isso em voz alta agora, fala assim, nossa, que loucura, né? Parece tão bobo, né? Que como você deu ouvido pra esse tipo de pensamento, tipo, é tão bobo, mas não é. É real e machuca, te deixa ali numa tristeza, numa vontade de chorar, num desespero, numa angústia que, assim, é muito difícil. E eu vou começar a dividir logo o que eu fiz pra poder sair disso, né? Mas só concluindo, no Brasil, tivemos esse car accident, né? Esse acidente de carro. E aí, logo depois do acidente de carro, a minha prima, amiga, melhor amiga,
me abraçou quando eu cheguei na cidade, me abraçou, e ela falou assim, e você, porque eu dividi, né, com a minha família, principalmente com ela, tudo que eu tava sentindo, e ela falou assim, e você achando que Deus não te ama, olha o que aconteceu, olha se isso não é a mão de Deus, né, guardando a tua vida, mostrando que Ele tá na tua vida e que não é a tua hora ainda. E aí eu falava, graças a Deus, né, glória a Deus, que bênção, Deus é maravilhoso, e de coração eu falava essas palavras, mas ao mesmo tempo que essas palavras estavam saindo de dentro do meu coração, na minha mente tinha uma coisa, né, uma voz falando assim, te salvou porque os teus pais e o Beipinho são pessoas maravilhosas e eles estavam no carro, não foi por causa de você, nada, tipo, não é por sua causa que as coisas que não estão acontecendo, coisas ruins com você e você ainda não morreu, é por causa de outra pessoa, é porque, né, gente, é surreal. Então eu me sentia muito indigna, eu ia morrer e eu não ia pro céu. E o maior medo que eu tenho é de morrer e não ir pro céu. E aí isso me pegou de uma tal maneira que não sei explicar. E aí tá, no dia de vir embora, pegar o avião de novo, eu tava super tensa, minha família me acompanhou no aeroporto, ficou lá comigo até o último minuto. E graças a Deus, né, tô aqui, então ainda tô viva depois de quase um ano, tô quase voltando de novo pro Brasil. E aí, mas foi tenso. E aí a viagem de volta, fizemos escala, o tempo inteiro, aquela tensão de os meus últimos minutos, é a minha última viagem, é a minha última, tudo é meu último, mas de uma maneira pesada, porque eu não queria ir embora, eu não queria morrer. E aí eu ficava me sentindo culpada porque eu não queria morrer, mas se eu sou cristã e eu tô indo pro céu, eu não deveria estar triste de ir, eu deveria estar feliz, eu vou com o Pai. Mas ao mesmo tempo, quando eu pensava isso, eu pensava, tá vendo? Se eu estou tendo esse pensamento de que eu não vou, quer dizer que eu não sou uma boa cristã, e aí eu não vou mesmo, porque se eu não tô com a fé ali que eu vou, né? Gente, a mente da gente, a gente não pode subestimar. Facing tudo isso, eu resolvi procurar ajuda, e assim, eu já tava ali por 9 meses nessa situação, e falando com pessoas da minha família, da igreja, eu ouvi de todas as pessoas da igreja, né, os líderes da igreja falando comigo, me garantindo que aquilo era uma aprovação, e eu sei que era, gente. Era uma aprovação espiritual que ia passar, que todo mundo, né, passa por esse tipo de coisa. Essa foi, de longe, o desafio, a aprovação mais pesada que eu já passei, a mais difícil que eu já enfrentei, sem sombra de dúvidas, na minha vida até hoje, e eu não quero passar por outra. Meu Deus do céu, eu não quero. Nossa, eu não quero. Foi a mais difícil. Até que eu resolvi procurar ajuda emocional também, psicológica, e aí eu encontrei um terapeuta online pelo meu plano de saúde. E, gente, eu não sabia que ele é um terapeuta, ele já foi pastor durante muitos anos na igreja dele, uma igreja evangélica, e assim, eu não acho que a gente tenha que procurar profissionais dessa ou daquela religião, da nossa religião, porque, né, saúde é saúde, independente do que é profissional a ajuda que ele vai te dar. Então o que eu tô querendo dizer eu não fiz a minha escolha com ele porque ele acredita na mesma coisa que eu e também é cristão e também entende como que é ser cristão, né, e seguir a Bíblia e tudo. E aí, conversando com ele, a primeira coisa que ele falou, por que você tá aqui hoje? Eu falei, eu tô aqui porque eu tenho medo de morrer. E aí quando eu falei, tô aqui porque eu tenho medo de morrer, ele me perguntou, por que você tem medo de morrer? E aí eu falei, porque eu tenho medo de não ir pro céu. E aí ele começou, né, e assim, eu não vou entrar aqui, obviamente, em todos os detalhes da minha sessão de terapia, das minhas sessões, né, mas basicamente, quando eu comecei a tratar com ele, as perguntas que ele me fazia e tudo que eu falava, eu tentando me enviar pro inferno o tempo inteiro, o terapeuta, porque ele entende da Bíblia, porque ele também é um pastor de igreja, ele tinha o conhecimento da palavra de Deus, né? E aí ele ia me fazendo perguntas da Bíblia, dentro da Bíblia, e me fazendo, mas o que sobre isso? Mas e aquilo outro? Mas então, Deus é assim, dessa forma? E sabe, gente? E, enfim, era o que eu precisava, por mais que eu não tava procurando, né? Deus sabe como trabalha, e a ajuda emocional foi assim, foi muito importante,
Então, a primeira coisa que eu fiz quando eu comecei a ver, eu não tô normal. Eu sabia que eu não tava normal. E eu sabia que eu tinha que sair daquele lugar. Porque é pesado viver desse jeito, nesse estado emocional. Então, e eu tinha a consciência de que eu não tava no meu estado emocional normal, né? Algumas pessoas me sugeriram tomar remédio pra ansiedade, pra depressão, mas eu não sentia bem com essa ideia. Então eu fui conversando, eu fui fazendo muita oração, buscando muito de Deus, muito. Então, número 1, assim, no que me ajudou a sair disso foi orar, buscar muito mais de Deus e melhorar meu relacionamento mesmo com Deus intimamente, não só de ir pra igreja e louvar e tal, mas o relacionamento dentro do quarto, sabe? A gente com Deus. E depois disso, procurar ajuda profissional, falar sobre o problema, né? Falar com as pessoas que eu amo e tentar entender de onde que vem isso. E assim, um thank you enorme, um muito obrigado enorme pra terapia. Depois de 2 sessões, eu comecei, na segunda vez que eu ouvi, eu já sentia melhor. Eu falei, caramba, que diferença que faz na vida da gente um profissional que escuta e que sabe conversar com você de uma maneira, assim, vocês sabem, né, quem me conhece já sabe que eu tenho um fascínio por psicologia e espero um dia conseguir alcançar isso, quem sabe de vir a ser uma. Então, quando eu conversava com ele, eu falei, esse é o tipo de profissional que eu tenho. E eu tive outras 2 psicólogas no Brasil que foram muito boas pra mim, mas alguma coisa, assim, sobre o Brian, que é o meu psicólogo hoje, é simplesmente, assim, surreal, diferente. E eu falo pro Babinho, meu Deus, eu amo ele. Sabe, sou agradecida a Deus por ele ter entrado na minha vida ali sem eu saber, sem eu ter a menor ideia. Foi a pessoa certa. Teve um papel super importante e decisivo aí na minha melhora. Eu ainda luto contra os pensamentos e é uma coisa que eu falei, né? Eu estou aí uns 80%, é o que o médico fala, é o que eu sinto. Fora desse dark place, mas se eu não me cuidar, se eu não praticar essa presença, esse estado de presença, cada vez que um pensamento ruim, porque ele ainda vem, eu vou fácil, no pior cenário possível. Por exemplo, eu tava doente, tava com dor. Poderia ser 1000 coisas, mas a minha cabeça ia lá no fundo. É um tumor terminal e eu tô morrendo. Eu vou morrer em 1 mês. Tudo eu vou no pior cenário, eu vou na pior diagnóstico, no mais difícil, né? E a gente sabe, pra Deus nada é impossível, mas assim, a minha mente ia o tempo inteiro pro pior, pro lugar mais dark possível, imediato. Então, o que eu comecei junto com terapia, com oração, e repetindo pra mim mesma as palavras que eu ia na igreja e escutava, e repreendendo os pensamentos negativos, o que é? O passarinho tá aqui voando e querendo fazer ninho, e eu pensava, isso não vem de Deus, eu vou parar de pensar nisso agora. Aonde eu tô? Por exemplo, agora, nesse exato momento, eu tô aqui fazendo esse vídeo com vocês, conversando com vocês. Eu não estou morrendo, eu não estou numa cama de hospital, eu não tenho um diagnóstico negativo na minha saúde, uma coisa muito difícil, graças a Deus. Então, é isso que eu tenho pra hoje. Se amanhã isso acontecer, a Débora de amanhã vai lidar com isso. Hoje eu tenho isso, mais tarde eu tenho um encontro com a minha professora, amanhã eu tenho culto na igreja e assim... É isso, eu não vou longe, eu não deixo a minha mente ir. Não que ela não tente todo dia, ela tenta. Eu ainda tenho todo dia. Se eu sinto quando tá vindo ali aquele pensamento, aquela ideia, E aí eu paro. Isso não vem de Deus. Isso não é pra eu pensar isso que eu tô pensando. E eu não vou pensar. Volta, onde você tá agora? Agora você tá aqui, você tá fazendo qualquer coisa que você estiver fazendo, eu tô indo trabalhar, concentração tá aqui, as pessoas que eu tenho aqui, eu vou lidar com isso aqui. Eu tô aqui fazendo comida pro meu marido e eu tô pensando, de repente eu sinto uma dor, uma coisa, uma fisgada no estômago, na hora o pensamento vai, é isso ou é aquilo outro. E, graças a Deus, nunca até o presente momento foi.
Mas quando vem aquela sensação, direto. Minha mente vai direto pro lugar mais dark. E aí eu lembro, calma, não tá acontecendo nada. Isso pode ser 1000 coisas. Não é o que você está pensando. Porque 85% das vezes que a gente pensa numa coisa muito ruim, isso nunca acontece. Né? 85% das coisas ruins que a gente pensa que vai acontecer, não acontecem. E isso é fato, porque eu sou a prova viva disso. Então, assim, não compensa dar ouvido para esse pensamento. Então eu repito isso pra mim mesma e sigo indo pra frente. Outra coisa que me ajudou muito a passar esse cenário, melhorar e lidar com isso muito melhor foi, embora eu sempre soube que eu ia morrer, que todos nós vamos morrer, e eu sempre lidei com isso de uma maneira que eu considero normal, né, considerava normal, eu nunca explorei o assunto. Mas diante de tudo que eu enfrentei ano passado, eu comecei a pensar, e aí no final do ano, ali depois que eu tive o diagnóstico, em outubro, novembro, eu comecei a pensar na morte de uma maneira diferente e falar sobre ela. E isso me ajudou muito, gente. Então essa é a última coisa, a última estratégia que eu usei e que me ajudou bastante. Porque eu não sei vocês, mas eu nunca tinha me preparado para a morte, eu nunca tinha vivido com essa certeza de que eu ia morrer. Então, vivendo com essa certeza de que eu estou para morrer a qualquer momento, me trouxe muita coisa triste, mas quando eu mudei a forma de pensar, me ajudou. E como que foi que eu mudei minha forma de pensar em relação à morte? Primeiro, por que eu tenho medo da morte? Porque eu não sei o que vai acontecer depois. Porque eu não tenho controle do que vai acontecer. Como que é? Nunca ninguém voltou pra dizer como é que é, né? E a gente também não tá querendo que ninguém volte pra contar. Eu não quero ver ninguém que morreu, não, meu Deus. Então, essa incerteza de não saber, né, o depois, te gera essa falta de controle. Eu sei o que eu tenho aqui agora. Por mais que a Terra é um lugar cheio de aflição e é bíblico que é, a gente conhece isso aqui, né? A gente conhece isso aqui. Então, você vai pra onde? Se não for a fé... Se você não tiver fé que existe um céu e que existe, né, o céu e o inferno, então, se você não tiver essa fé, gente, eu não sei nem como é que faz, porque né, não sei como é que vive. Mas né, cada um acredita em cada coisa que quiser. Como eu tenho essa fé, eu pensava, é o céu ou o inferno. Então, eu quero me preparar para onde? Para o céu. E aí eu passei a viver a minha vida, não que eu não vivesse antes, mas muito mais focada no seguinte... Se hoje for o meu último dia, como que eu quero viver esse dia de forma que me leve mais próximo do céu? Então, cada dia da minha vida eu tento viver, e eu falho em muitos deles, mas o meu pensamento está direcionado todo o tempo a ser melhor. Eu não vou conseguir, mas eu não vou parar nunca, né? Nessa busca com fé em Deus de ser melhor do que eu fui ontem e cada dia estar mais próxima da pessoa que eu quero ser para poder ir para o céu. Então, mudar esse pensamento me aproximou de Deus, me colocou presente aqui agora e fez eu viver cada situação, cada desafio, cada conversa ruim que eu tiver. A primeira coisa que eu penso é como que uma pessoa que quer ir pro céu responderia isso aqui? O que não significa que eu não vou me colocar em nenhuma situação, ou que eu vou ser permissiva, ou que eu não vou me expressar. Não é isso, mas é buscar as melhores palavras quando for falar com alguém alguma coisa que não é agradável, ou, sabe, realmente ser mindful, pensar nas ações, nas palavras, e você vai começando a mudar esse padrão e você vai vivendo de acordo com aquilo que você acredita que vai te levar para onde você quer ir, que no meu caso é o céu. Pensando na morte dessa forma, eu comecei a viver a minha vida de maneira que eu quero viver todos os dias me preparando para ir pro céu. Então eu vou fazer coisas, eu vou falar coisas, eu vou consumir coisas que vão me ajudar a isso. E se eu tiver uma briga ou alguma coisa, uma divergência com alguém, eu vou... Primeira coisa, calma. Não responde se você estiver nervosa, e se você for falar alguma coisa, pensa naquilo que Jesus ia querer falar, ou ia querer que você falasse, ou que forma que eu posso adressar, né, enviar essa mensagem, ou esse recado, ou essa conversa, de modo que eu seja efetiva e também amorosa com as minhas palavras. Não significa que eu vou me anular, ou ser permissível, ou só falar amém pra tudo.
mas fazer as coisas de maneira efetiva e não pra gerar mais briga, mais confusão. Enfim, mudando esse mindset melhorou muito a minha qualidade de vida e de tudo isso, me aproximou mais de onde eu quero chegar e me colocou mais longe de onde eu não quero estar. E também falar sobre a morte de uma maneira de... O que vai acontecer depois que eu morrer? Eu não tenho como controlar um monte de coisa, mas se eu falar sobre a morte, por exemplo, com o meu marido, e deixar acertado algumas coisas, por exemplo, como que eu quero que eles façam o meu funeral, ou o que eu quero que seja feito com o meu corpo, eu quero doar órgãos, eu não quero, eu quero ser cremada, ou eu quero ser enterrada, eu gostaria que você fizesse X, Y ou Z com as minhas coisas materiais, ou, entende? Quando você deixa essas decisões preparadas, você pelo menos tem você tem aquele senso de controle, não do controle espiritual ou de nada disso, mas ajuda, você coloca em ordem, você sabe o que vai acontecer com as suas coisas e com você mesma quando você não estiver mais aqui. Porque a gente não sabe quando vai acontecer, mas se a gente pelo menos souber, tiver o controle de assim, da sua vontade, vai ser feita em relação ao que você tem ou ao que você gostaria. E então ter essa conversa com o Beibinho, deixar certinho assim, a gente brinca, né? A gente fala que a gente vai morrer junto e que nunca isso não vai acontecer e eu não vou morrer em pelo menos 90 anos. Mas a gente brinca, né? Porque a gente sabe que a gente não sabe que dia que vai ser e que hora que vai ser. Só de falar, só de colocar, de organizar esses desejos, né, essas vontades, já alivia, já me deixou mais assim, nossa, que bom, vai ser bonito quando isso, quando né, chegar a minha hora, se ele estiver aqui, ele vai fazer isso, vai ser legal, eu acho que as pessoas que eu amo, então eu já imagino ali como é que vai ser e pronto, encerrou, é aquilo, eu não preciso pensar nisso o tempo inteiro, mas eu também não tô perdida pensando que isso... Como é que vai ser quando eu não estiver aqui? Então, existe um plano, existe uma vontade expressa, né? E eu aconselho vocês a fazerem isso, pessoal. Se vocês não fizeram ainda, né? Pensa nisso, porque essa é a única certeza que a gente tem. E eu sei que vocês, mesmo que você não converse sobre isso, você sabe que essa é uma certeza. E tenta viver a vida de vocês de uma maneira que você, se fosse o seu último dia hoje, você ia ficar feliz com o teu comportamento, com a tua fala, com o teu comportamento em geral. Isso realmente fez muita diferença pra mim, faz todos os dias. Eu tô trabalhando, né, como eu falei, mas me sinto hoje muito, 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 muito melhor e por isso me sinto confortável pra vir aqui e dividir com vocês essa parte também do meu struggle, né, da minha luta aí ano passado inteiro que eu enfrentei. Vocês estão aqui, o pessoal que tá comigo aqui desde o ano passado, às vezes não percebeu, né, quando tava tudo isso acontecendo, porque eu tinha dias, eu tinha momentos, e eu resolvi não parar de viver. A minha manager mesmo, a minha chefe no serviço, ela viu que eu tava passando por tudo isso, né, eu dividi, ela viu indo no médico e tudo, e eu nunca perdi um dia de serviço, eu ia pro médico e já voltava e tal, então eu sempre fui muito responsável com os meus horários, e ela falou, você quer dias, você quer tirar um período, você quer, né, por favor, fala o que você precisa, e eu falava, não, porque eu não sei quando que eu vou melhorar, então se eu simplesmente parar de trabalhar porque eu não tô me sentindo bem, eu não vou vir nenhum dia, eu falei, porque eu me sinto mal o tempo todo, eu me sinto com dor o tempo inteiro, minha cabeça, né, enfim. E eles foram muito, muito compreensivos com isso. Então eu resolvi não parar de viver. Então eu fiz os vídeos, o que me ajudou bastante. Eu fui muito feliz ano passado fazendo os vídeos aqui pra vocês. Não fiz muitos, mas fiz alguns. Vivi, viajei, fiz coisas. E eu tava ali lutando, sabe? Como eu podia, até quando eu comecei realmente a ver melhora, né? Nas minhas orações, acho que o tempo também de Deus chegou. E aí eu comecei a melhorar. Mas então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo de alguma forma. Espero que o meu relato aqui tenha alcançado o coraçãozinho aí de vocês. Se você estiver passando por isso, eu sinto do fundo do meu coração. Se você estiver passando por qualquer luta aí parecida com o que eu descrevi aqui nesse vídeo, saiba que isso vai passar. E o fato de você estar aí agora, preocupado, eu sou uma pessoa boa ou não, eu sou uma cristã, eu sou cristã, o enough, né, o suficiente ou não, eu sou uma boa cristã, Deus me ama ou não me ama,
O fato de você se perguntar isso já mostra que você tem o teu coração voltado para o bem, voltado para as coisas de Deus, e que o teu desejo maior, ele é bom. E quando nossa intenção e nosso coração é bom, Deus tá com a gente, ele tá com você. E a gente às vezes tem que passar por esse tipo de coisa, mas é um tempo, como se fosse uma estação do ano, sabe? É um inverno, talvez um inverno bem rigoroso, foi o mais rigoroso que eu já passei, eu estava na Antártida. Mas vai vir o sol, vai vir a primavera de novo, você vai ver as flores. Confia, não desiste, procura falar sobre o assunto com alguém. Eu sei que é bem difícil para quem que você vai dividir, mas se você não tiver a oportunidade de confiar em um profissional, por exemplo, ou um líder espiritual de qualquer natureza que você escolha, mas sinta essa... dividir isso, e principalmente com Deus, e ter paciência, falar coisas que vai te levar na direção certa, não que vai te levar para trás, né, mas vai te levar para depois disso, para fora dessa situação, né, vai te fazer atravessar esse bridge, essa ponte até o outro lado, porque você vai conseguir sair dessa, só tem que crer, né, ter fé. E ainda que você não tiver fé, se você só still standing, se você só permanecer ali, entendeu? Tá cansado, não, eu vou desistir, não desiste, descansa, calma, vai passar, outro dia vai vir, e se não for esse outro dia, vai vir o outro